Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana, professora de língua portuguesa, e vim falar um pouquinho com vocês hoje sobre a importância da leitura. Então, a língua portuguesa, ela trata sobre a importância da leitura, da análise linguística, da produção textual e da fruição literária. Hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a importância dessa língua portuguesa. Você tem o hábito de ler? Você gosta de ler? Podem ser textos divertidos, textos críticos, romances, notícias tanto em mídias como jornais impressos. Você gosta de ler textos que te ensinam mais? É muito importante a leitura, tanto para a sua capacidade intelectual, para o desenvolvimento dessa capacidade intelectual, tanto para despertar a sua imaginação, a sua criatividade e também te tornar um leitor crítico diante de toda a sua realidade. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre o campo artístico literário. O campo artístico literário, ele é um campo que trabalha sobre situações de leitura, fruição literária, produção textual, tudo em relação a esses textos que trazem uma melodia de versos, trazem poesia. E o nosso gênero de hoje é o gênero crônica. Você sabe o que é crônica? Você conhece algum cronista? Quem? Onde circulam essas crônicas? Você sabe que as crônicas retratam fatos cotidianos? Então, o autor William Cereja e a autora Teresa Cochard, eles falam que o gênero crônica é um gênero híbrido, que oscila entre a literatura e o jornalismo. A crônica é um resultado da visão pessoal, subjetiva do cronista. Então, ele pega ali um aspecto colhido numa notícia ou no cotidiano dele e trabalha de forma poética. Ele explora o humor, ele trata coisas sérias muitas vezes por meio de uma conversa fiada. Então, outras vezes, despretensiosamente, ele faz poesia das coisas mais simples e banais do dia a dia. Isso é o que dizem os autores. Se liga na crônica. Vamos falar um pouquinho mais, então, agora, sobre as características das crônicas. Vamos lá? As crônicas têm um fator principal que define esse gênero, que são os assuntos vinculados ao cotidiano das cidades. Um bom cronista é aquele que narra situações banais, simples, sobre uma ótica particular e criativa. O narrador das crônicas, ele pode ser tanto observador como um narrador-personagem. Ele pode estar observando por fora a história ou estar ali participando dessa história. A crônica, ela se difere dos contos, principalmente por ser um texto menor. São textos mais curtos, com poucos personagens, espaço e tempo limitados. É comum também a presença nas crônicas das marcas claras de humor. Isso traz o texto divertido, fácil de ler e agradável. As crônicas também podem ser escritas tanto na linguagem informal ou linguagem formal. Sendo formal, é interessante, é visível a presença de marcas de oralidade. A leveza na linguagem é típica desse gênero. Normalmente, as crônicas elas são publicadas em jornais, revistas, blogs. A crônica ela se destacou bastante no século XIX, porque é um gênero publicado em jornais e elas eram descritas todos os dias nos jornais de forma leve, de forma agradável para aqueles leitores. E isso fez com que ela aparecesse mais na época e se tornasse um gênero tão visto, tão lido por todos. Agora, nós iremos fazer, já que você já sabe um pouquinho mais sobre esse gênero, nós iremos ter um momento de atividade. Essa atividade, vocês vão ler um texto, a última crônica de Fernando Sabino, e vão responder algumas questões a respeito dessa crônica. Então, é interessante vocês fazerem uma leitura geral e responderem as questões que logo estaremos juntos. Então, vamos agora responder às atividades. Em relação à crônica, última crônica de Fernando Sabino, que podemos responder aí a questão 1.
Com relação ao texto, é correto afirmar que trata-se de uma crônica por quê? Então, por que podemos aí definir que é o gênero crônica? Letra A. Parte do assunto cotidiano, ele parte do assunto cotidiano e acaba por criar reflexões mais amplas? Pode ser. B. Tem como função informar o leitor sobre os problemas cotidianos? Não. C. Apresenta uma linguagem distante da coloquial? Também não. Afastando o público leitor? Não. Já falamos que a crônica, ela pode sim ser formal, mas ela tem marcas de coloquialidade. E isso faz com que o público leitor fique cada vez mais próximo do que é falado, do que é ali detalhado no texto. A D. Letra D fala que a crônica tem um modelo fixo, com o diálogo inicial seguido de argumentação objetiva. Não. Modelo fixo e nem argumentação em nenhum momento desse texto. Consiste na apresentação de situações pouco realistas em linguagem metafórica. Tem uma linguagem mais poética aí, mas não é situações pouco realistas. A crônica, ela trata de situações do cotidiano, realidades do dia a dia. Então, voltamos aí, questão A, alternativa A. Questão 1, alternativa A, parte do assunto cotidiano e acaba por criar reflexões mais amplas. A crônica, muitas vezes, tem essa intenção de ser reflexiva. Parte de assuntos cotidianos e traz uma reflexão sobre o que é mostrado ali e o que está no contexto ali daquele assunto, daquele acontecimento. Questão 2. Na questão 2, fala do foco narrativo. Ele está escrito em quê? Em primeira pessoa? Pois o narrador reflete sobre seu ato de escrita? B. Está em terceira pessoa? Pois o narrador apresenta fatos externos à sua realidade? C. Está em primeira pessoa, pois o narrador está inserido nos fatos apresentados? D. Está em terceira pessoa, pois o narrador apresenta fatos ocorridos a outras pessoas? Ou letra E. Está em terceira pessoa, pois o narrador relembra fatos ocorridos em um passado distante. A crônica, fica bem claro ali na escrita que ele trata o tempo todo com o pronome eu. Ele fala, eu quereria escrever uma crônica, a minha última crônica. Então, seria a primeira pessoa do plural. Eu. Então, aí ficaríamos só entre a letra A e a letra C. Terceira, não. Letra A. Primeira pessoa, pois o narrador reflete sobre seu ato de escrita. Ele fala que gostaria de escrever uma última crônica, mas ele não faz uma reflexão sobre o ato de escrita. Não. E a C, resposta certa, está em primeira pessoa, pois o narrador está inserido nos fatos apresentados. Ele é um narrador personagem. Então, ele fala ali mostrando que ele está vivenciando aquela situação. Letra C, questão 2. Vamos lá? Questão 3. A finalidade do texto, a última crônica de Fernando Sabino. Então, qual foi a intenção do cronista ali, do narrador, ao escrever esse texto, do cronista? Letra A. Criticar o governo ausente nas políticas públicas? Não. B. Fazer uma análise crítica das situações cotidianas? Pode ser. Letra C. Informar fatos do dia a dia relevantes para a sociedade? Ele trata de fatos do dia a dia, mas não é essa a intenção de informar. D. Apresentar um ponto de vista sobre um assunto polêmico? Não. E letra E, narrar um episódio comum. Ele narra. No entanto, não é a finalidade do texto. Tá? Então, há uma narrativa. Então, letra B de bola. Porque a intenção do narrador, a intenção do cronista, na verdade, principal é fazer uma análise crítica das situações cotidianas ali naquele momento. Letra B de bola. Questão 4. O narrador usa alguns diminutivos quando se refere à criança, como, por exemplo, arrumadinha, perninhas, negrinha. Esse uso
como forma de nomear as coisas pelo narrador sugere. Então, o narrador fala que a menina está arrumadinha para festejar o seu aniversário. Ela está ali com as perninhas balançando ali na mesa do botequim. É uma negrinha de 3 anos, toda arrumadinha. Então, esse diminutivo não é à toa. Esse diminutivo não é só para mostrar o tamanho, no caso, não é para mostrar a estatura da criança. Ele sugere algo mais profundo. Exultação é animação? É para isso? Também não. Ironia? No caso, não. D. Alegria? Também não. Então, a resposta é letra E, porque o narrador, ele reflete o tempo todo a situação daquela família pobre, a situação daquela família sem condições financeiras, e ele mostra a compaixão ali diante daquela situação, daquela criança e de toda a família dela. Então, o diminutivo, ele sugere isso, compaixão em relação à criança. Letra E. Vamos para a última questão. A questão 5. A linguagem empregada na crônica é predominantemente. Então, qual é essa linguagem? Científica com termos técnicos? Não. Regional com a marca de oralidade? Temos marca de oralidade, mas não é linguagem regional que predomina, não. Informal com a presença de gírias? Vocês viram gírias aí? Não, não temos gírias. Formal com domínio da subjetividade ou padrão sem qualquer traço de pessoalidade? A linguagem dessa crônica, é possível ver que essa crônica tem algumas palavras mais rebuscadas, mais difíceis de se entender. Então, é uma crônica predominantemente em linguagem formal. A linguagem formal é a mesma da padrão. No entanto, a resposta certa é D, porque o texto apresenta subjetividade. Então, mesmo sendo linguagem formal, é interessante isso da crônica, que o autor ele trata com uma subjetividade, por isso é uma crônica literária, com toda a particularidade do autor que envolve assim o leitor. E na letra E não seria padrão porque não é impessoal, ela é pessoal. Aqui fala sem qualquer traço de pessoalidade. Temos traços de pessoalidade. A crônica tem essa característica de mostrar ali o sentimento, mostrar ali uma emoção, a pessoalidade, características específicas do narrador ali, do cronista. Então, letra D. Segue aí o nosso gabarito. Questão 1, letra A. Questão 2, letra C. 3B, 4E e 5D. É isso aí? Então, valeu, galera. Foi bom estar com vocês e até mais. Até a próxima.